Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder. Eu estou de utilizar esse material aqui, que é um material público, é do governo do estado do Pernambuco, onde nós vamos falar um pouquinho sobre física, né, para a primeira série do ensino médio, e o assunto é trabalho de uma força. Eu gostaria que vocês entendessem bem, pelo menos o conceito do trabalho de uma força, o que seria isto. Vamos adiante. Bom, trabalho de uma força é uma grandeza física que está presente quando você estuda física, dinâmica, mecânica. Você precisa entender esse conceito. Mas antes nós precisamos lembrar um pouquinho da definição de força. Nós estamos trabalhando com força, né, aplicando aí a segunda lei de Newton, a primeira e a terceira também, e nós já estamos um pouco acostumados com essa grandeza. Mas vamos lembrar um pouquinho da definição de força. Aqui está dizendo o seguinte, que força é um agente físico, é uma grandeza física, nós podemos medi-la, né? Usamos um dinamômetro, um aparelho chamado dinamômetro, para poder medir a força, né? É uma balança de molas, tudo aquilo ali pode servir para medirmos a força. Então é um agente físico capaz de deformar ou até mesmo acelerar um corpo sobre o qual atua. Então quando uma força atua num objeto, pode ser um objeto grande, pequeno, mas se uma força está atuando nele, um empurrão, um puxão, a força da gravidade, a força de um ímã puxando um pedaço de prego, quando atua-se uma força em um objeto, pode acontecer essas duas coisas. O objeto pode ser deformado ou não, e também ele pode sofrer a ação de uma aceleração. A força pode acelerar ou desacelerar um objeto, né? Fazer aumentar a velocidade dele por dar aceleração ou fazer diminuir a velocidade do objeto se estiver freando aquele objeto, vamos dizer assim, né? Então a força é esse agente físico capaz de produzir esses dois efeitos aí sobre um corpo que ela esteja atuando, né? Então aqui eu tenho um desenho, uma caixinha e uma força F atuando nesta caixinha para a direita. Olha só, a força está puxando a caixinha e ela se move. Então realizou aí um tipo de movimento por causa desta força, e muito provavelmente aconteceu ali variações na velocidade do objeto. Quer ver? Olha só, aqui ele está parado, a velocidade é zero, aí quando a força começa a atuar, ele aumenta a velocidade, depois para de novo e tudo. Então houveram alterações na velocidade do objeto. Então a força consegue alterar a velocidade de um objeto. Por que a gente pode dizer isso? Primeiramente, é visível isso, nós temos no dia a dia essa percepção, nós temos essa experiência cotidiana, e pelo fato de falarmos que a força acelera um objeto, nós já estamos dizendo que a força, por acelerar um objeto, ela está fazendo a velocidade do objeto aumentar. Se ela desacelera o objeto, no caso quando você pisa no pedal do freio de um veículo e faz-se uma força nos discos ali de freio, né, na roda do veículo, essa força vai aumentando o atrito ali, né, e acontece que vai tendo uma desaceleração, aceleração negativa. Então, tudo bem, vamos para frente. Isso aqui já está bem claro, né? Agora, o trabalho da força paralela ao deslocamento. O que seria esse negócio? O que seria o trabalho de uma força? Uma força pode realizar esse negócio que nós estamos falando de trabalho? Sim. Veja, imagine uma força constante. É uma força que não tem alteração nenhuma no valor dela. Olha aqui, vamos voltar aqui nesse slide de novo. Tá vendo aqui? Eu tenho um vetorzinho aqui indicando a força. Então, se esse vetor não aumenta o tamanho dele, nem diminui, é sinal de que a força que alguém está fazendo nessa caixinha é uma força que tem o mesmo valor ao longo de todo o tempo, ao longo de todo o movimento. É uma força constante. Vamos, para facilitar a compreensão desse negócio chamado trabalho de uma força, nós vamos pegar o exemplo de uma força constante, uma força que não muda. Vamos, então, ir adiante. Imagine uma força constante. Nós estamos aqui, né? Imagine uma força constante. E a outra coisa, que ela seja paralela e de mesmo sentido
que o deslocamento D é efetuado por um corpo devido à ação da força que nele atua. Como assim? Olha o desenho aqui, vai ser mais fácil de nós entendermos. O objeto está deslocando aqui porque alguém está empurrando, não é? Olha a força novamente aqui, a força F dada por esse vetor salmão aqui, né? Salmão, acho que essa cor aqui é salmão, não sei como é que fala isso. Mas olha para esse vetor. Esse vetor está indicando a força que alguém está fazendo nesse bloquinho azul. Antes o bloquinho estava aqui. Mas quando começa a fazer a força, olha, aparece um deslocamento. Esse deslocamento, olha aí, é um D. O objeto estava aqui. Deixa eu usar aqui a minha canetinha agora. Então, vamos usar a mesa digitalizadora. O objeto estava aqui, né? Deixa eu ver aqui onde ele estava. Deixa eu colocar ele aqui. Ele estava aqui, né? Essa aqui é a marcazinha. Aí ele foi parar lá, né? Então, aqui estava o objeto, beleza. Aí aqui eu coloco a posição dele, né? E aqui teve um deslocamento. Ele sofreu um deslocamento. Esse deslocamento só existiu por causa desta força, não é verdade? Então, veja que a força, vou apagar esse risco aqui para não ficar tão feio. A força que atuou no objeto proporcionou um deslocamento. Grava isso comigo. A força que atuou no objeto, proporcionou um deslocamento. Por quê? Porque fez variar a velocidade, produzindo aceleração e etc, né? Então, a força provocou um deslocamento. A força e o deslocamento são itens essenciais para nós compreendermos o que significa isso aqui, ó, trabalho de uma força. O trabalho de uma força, para ser compreendido, nós precisamos entender isso. A força realizada no objeto provocou nele um deslocamento. Mas agora nós vamos precisar ir um pouquinho além disso daqui, para podermos compreender bem o que significa o trabalho. Então o objeto estava aqui, aí o objeto estava aqui, aí ele vai parar lá. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Ele está no ponto A no começo e depois vai parar aqui no ponto B. Ops, apareceu um risco aqui indesejado, mas tudo bem. Grava isso. O objeto sai de uma posição e vai para uma outra posição. Vamos ir um pouquinho adiante. O trabalho de uma força é definido como uma grandeza escalar correspondente ao produto. Ó, o que é produto, gente? Produto não é multiplicação? Então, se a palavra produto pode ser substituída pela palavra multiplicação, então o trabalho ele vai ser a multiplicação da força pelo deslocamento. Então, se nós voltarmos aqui, ó, a força é F, o deslocamento é D. Se eu pegar F vezes D, dá esse negócio que a gente chama de trabalho. Mas vamos lá. Desde que a força, estou bem aqui, gente, ó, desde que a força e o deslocamento tenham a mesma direção e sentido. Se nós voltarmos aqui de novo, eu vou mostrar para vocês aqui vou escolher um azul aqui. A força atuou nesse sentido aqui, não é? Para a direita. E o deslocamento não foi também para a direita. Eu vou chamar o D agora um vetor D, deslocamento. Olha esse vetor F e o vetor D. Os dois vetores estão no mesmo sentido, ó, aqui você vê aqui, ó. Então eles são paralelos. Se os dois vetores são paralelos, grava bem isso. Se os dois vetores são paralelos, a força e o deslocamento, o trabalho vai ser apenas o produto da força pelo deslocamento. Você talvez ainda não entendeu o que significa o trabalho, mas agora você está vendo como calcular o trabalho. Agora eu vou dizer o que significa, tá? Quando você pega a força e multiplica pelo deslocamento, o deslocamento não é o quantos metros ele deslocou, a força não é quantos newtons de força que estão atuando no objeto, pega F e multiplica por D, aí você tem o trabalho, desde que eles tenham a mesma direção, ó, e o mesmo sentido, desde que a força e o deslocamento tenham a mesma direção e o mesmo sentido. Eu creio que você entendeu isso. Então, vamos colocando aqui, ó, o trabalho, gente, olha aqui, ó, essa letra que parece um T aqui, é uma letra grega chamada tau. A gente usa ela para
para falar de trabalho, né? Então este tal aqui é o trabalho que nós estamos falando. Então você pegou o F e esse pontinho aqui, ele quer dizer produto, né? Multiplicação. Então você pega a força e multiplica pelo deslocamento, se eles forem dois vetores paralelos, aí você tem um trabalho. Tá, olha que bonito, rotacionando aqui, que legal. F é a força, D é o deslocamento e o tal, essa letrinha grega, é o trabalho. Ah, mas então é simples assim? É, por enquanto. Desde que o deslocamento e a força estejam na mesma direção e tenham o mesmo sentido, e aí eles sendo paralelos, né? O trabalho é calculado desse jeito. Força vezes deslocamento. Tá. Mas no SI, o que significa isso daqui, ó? O que significa esse negócio no SI? SI é Sistema Internacional de Unidades de Medidas. Veja, a força é medida em newtons no sistema internacional. O deslocamento é medido em metros no sistema internacional. O tempo é medido em que mesmo? Em segundos. A aceleração, metros por segundo ao quadrado, e por aí vai. E esse trabalho? Em que unidade ele é medido? No SI, no sistema internacional. Força é medida em newtons, deslocamento em metros, o trabalho então é medido... Peraí, deixa eu mostrar um negócio para você. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então vou fazer uma análise dimensional do trabalho aqui, colocando entre colchetes a letrinha. Força é N, medida em newtons, vezes D é medida em metros. Então esse trabalho, ele tinha que ser newton vezes metro, né? Newton vezes metro é a unidade de medida do trabalho. Porém, agora eu preciso que você entenda isso daqui, ó. Uma pessoa importante na física que estudou o trabalho é o James Prescott Joule. Este personagem da física extremamente importante, ele conseguiu desvendar os mistérios do trabalho que era convertido pelo calor. Ele entendeu que calor é energia, lá na física das temperaturas e tudo. Ele estudou lá o conceito de trabalho e de calor. E aí, por causa desse estudo que ele fez, a gente tem uma homenagem a ele quando fala assim, ó, o trabalho é medido em Joule. Joule é o sobrenome dele, né? Então, ao invés de você falar assim, ó, trabalho é medido em newton vezes metro, o trabalho é medido em Joule. Pronto, você resume nisso. Então, o trabalho vai ser medido em Joule, Joule, não sei como é que pronuncia. Eu gosto de falar Joule. Esse J maiúsculo aqui, ó. Esse J maiúsculo é o Joule. É a unidade de medida do trabalho. Mas ainda falta um pouquinho aqui para a gente entender melhor esse negócio do trabalho. Tipos de trabalho. Existem o trabalho motor, que vai ser mostrado aqui para vocês, ó, é quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e sentido. Aí o trabalho é um número positivo. A gente fala que é um trabalho motor. Ele é positivo. Por isso que está aqui, ó, o trabalho é maior do que zero. Vocês vão entender, eu garanto. Espera só. Aqui está o exemplo. A força está atuando na caixinha. Vai empurrar a caixinha. Olha o sentido da força. Para a direita, não é? Esse vetor salmão aí, vetor rosa aí, ele está para a direita, ele está na horizontal. E o deslocamento? Olha, é também para a direita, porque a caixinha ela vai para a direita. Então, o D e o F são dois vetores que estão paralelos, apontados para a direita, todos dois no mesmo sentido e na mesma direção. Tudo bem. Então, para calcular o trabalho, aqui desta força, eu pego assim, ó, trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Vai me dar um valor. Vamos supor que a força seja... Vamos colocar um exemplo aqui. Ó, vamos supor que a força seja de 20 newtons e o objeto se moveu a uma distância de 1,5 metro. Uma distância de 1,5 metro. Aí, o que significa isso? Uma pessoa empurrou uma força de 20 newtons ao longo de 1,5 metro. Então, como que calcula o trabalho desta força, o trabalho que esta força realizou? Você pega aqui, ó, trabalho é igual a força, que é 20, vezes 1,5. Note que a força está em newton e o deslocamento está em metros. Está tudo pronto, tudo no sistema internacional.
Aí a gente faz essa multiplicaçãozinha, 20 vezes 1 é 20, 20 vezes meio é 10, 20 com 10 dá 30, né? Então dá 30. 30 é o trabalho realizado por essa força. 30 o quê? 30 joules, esse J, né? Então o trabalho, olha só, que esta força realizou aqui, se fosse uma força de 20 e o deslocamento tivesse sido de 1,5, o trabalho seria um trabalho de 30 joules. Esse é um trabalho motor que a gente fala, é um trabalho positivo, né? O resultado aí não tem como dar negativo. Mas o que que significa isto, gente? Eu quero agora que você entenda esta parte também, aliás, não é só essa parte, né? Também esta parte que eu vou falar. O que que significa esse 30 joule? Você já ouviu falar em energia? Por exemplo, quando você faz uma caminhada, você consome tantas calorias, né? Caloria também é uma unidade de medida de energia. É um tipo de energia que o nosso organismo pode acumular e você consome essa energia, né, pelo exercício físico. Também um aparelho que liga-se na tomada, ele consome uma determinada energia lá da tomada. O celular, quando ele vai consumindo a energia da bateria, vai indo, acaba, né, aquela energia e tem que repor. Então energia é algo que a gente precisa no dia a dia. E aqui neste caso, quando a gente fala assim, ó, que o trabalho realizado por esta força foi de 30 joules, quer dizer que esta força, ó, escuta isso aí, hein? Esta força deu 30 joules de energia para esta caixinha, para ela se deslocar da posição aqui, ó, inicial, até o ponto que ela chegou, para sair da posição A e chegar na posição B. Então, esta força deu para a caixinha 30 joules de energia. É o trabalho positivo. O trabalho é a energia que a caixinha recebeu para se deslocar de A até B. Ah, então quer dizer que o trabalho é uma espécie de energia dada pela força? Sim, mas isso quando o trabalho é motor. Quando o trabalho for resistente, olha aqui, era para estar de negrita, hein? Quando o trabalho for trabalho resistente, aí é uma coisa um pouquinho diferente. É quando a força e o deslocamento têm a mesma direção, só que sentidos contrários. Aí o trabalho é um número negativo. Veja só. Olha aqui, ó. Tem um veículo que está descendo a ladeira e tem uma pessoa segurando ele aí, mas aí ele consegue segurar o veículo até ele chegar aqui, né, nessa posição que ele se encontra. Então vamos pegar aqui, ó. Ele chegou aqui, ele estava aqui, o veículo estava vindo, né? Estava vindo. Aí a pessoa faz uma força para cá, mas o deslocamento do veículo é para lá. Você está entendendo? Deixa eu apagar isso daqui, ó, essas setinhas aqui, tudo bem? Vamos voltar aqui de novo. Calma aí, calma, que você vai conseguir entender. O deslocamento é esta flecha. Deixa eu seguir o slide aqui. É essa flechinha preta, né? E peraí. E a força é essa outra aqui, ó. Então eu tenho força. Eita, esse trem não tá certo. Deixa eu voltar aqui. Ó. O deslocamento é esse vetor aqui, ó. Ó ele aqui. Ele é para a direita, tá vendo? E a força é esse vetor aqui, ó. É para a esquerda. Então deixa eu resumir. Deslocamento é o vetor que está para cá e a força é um vetor que está para cá, ó. Tá certo? Então, ó, D de deslocamento, F de força. Os dois estão antiparalelos, que a gente fala, né? Eles têm a mesma direção, pois estão na horizontal, porém sentidos opostos. Aí quando você vai calcular o trabalho, você tem que pôr um sinal negativo. Você calcula assim, ó. Vamos supor então que a força é de 20 newtons e o deslocamento aí foi de 1,5 m de novo. Vamos supor que a pessoa colocou 20 newtons de força nesse objeto aqui, nesse carrinho, e ele deslocou 1,5 m até parar. Olha, ele estava vindo e o cara parou o objeto, então arrancou a energia dele, arrancou a energia do carro até fazer ele parar. Então quando a gente fala que foi arrancada uma energia, essa energia ela é negativa. Então a gente calcularia o trabalho assim, ó. Trabalho é igual a menos 20. Oh, mas esse negócio aqui tá feio, hein? Pera aí. Vamos pôr aqui. Pera aí.
vai dar certo, menos 20 vezes 1,5. Por que eu coloquei menos 20, ó? Isso aqui não está no lugar da força, vezes o deslocamento aqui, ó. Então a força... Eita, esse negócio tá me atrapalhando, eu não sei o que é isso. Ó, pera aí. Então é a força vezes o deslocamento. A força eu coloquei ela negativa. Por quê? Porque ela está para a esquerda. Olha aqui em cima, ó, ela está para a esquerda, então é um vetor negativo. Aí eu ponho um menos bem aqui. O D é um deslocamento, está para a direita, então eu ponho um mais bem aqui, né? Aí vamos lá, então o trabalho vai ser menos... Rapaz, que coisa, eu tenho que ver isso aqui, que é isso? Então o trabalho vai ser igual a menos 30. Menos 30 o quê? 30 joules. O que significa esse menos 30 aqui, ó? Quer dizer que essa pessoinha arrancou 30 joules de energia do carro para fazer ele parar. Lá, a força tinha dado, aqui, ó, a força tinha dado 30 joules para o objeto se deslocar de A até B. Aqui, a força arrancou 30 joules de energia do objeto que estava em movimento e fez ele parar. Então o trabalho resistente é esse negativo e o trabalho motor é o trabalho que é positivo. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido pelo menos essa parte aqui, para depois nós continuarmos um pouquinho mais. Tá bom? Um forte abraço do professor Éder e até o nosso próximo encontro. Valeu!